Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite para quem me vê em outro horário, fora do horário que eu estou gravando, né? Vim aqui rapidinho, estou aqui trabalhando, né? E aí, falei, vou fazer um vídeo aqui de conversação com o meu pessoal, né? E sobre o que eu quero falar hoje. Bom, vamos começar. Muito prazer, sou Regina Santos, idealizadora deste empreendimento que é o meu ateliê. Se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, vai lá também no meu Instagram, reginasantos.ateliê. É o mesmo nome aqui do canal, tá bom? Eu tenho um canal aí há um período longo, né? Mas ele estava hibernando porque eu não me sentia estimulada a movimentar as minhas redes, né? Eu mudei a minha visão sobre empreender diversas vezes nesse decorrer de 10 anos, em média, 10 para mais, tá, galera? Porque eu lembro que a última casa que eu morei, nós moramos lá, antes de vir para nossa casa, que é onde moramos hoje, nós moramos lá por 5 anos, e eu já fui para lá fazendo, quando eu cheguei lá, já comecei a fazer artesanato, né? Foi meu período de faculdade, eu já fazia artesanato na faculdade e vendia. E aí já vim para cá com a minha clientela no segmento do EVA formada. Então tem aí uns 13 anos, eu acredito, que eu trabalho com artesanato. Porém, no começo, o artesanato era uma renda adicional, né? Eu trabalhava em empresa CLT e eu agreguei ali o artesanato. E é muito interessante, porque veja bem, olha como que hoje nós vamos falar sobre mudanças, né? Quando mudar, por que mudar, e eu vou levar para vocês nessas dimensões. Quando eu sempre gostei de bicho. Vou começar por aí, acho que é um ponto interessante. Sempre gostei de bicho, né? E eu passei um ano na minha casa sem trabalhar, fazendo curso de auxiliar veterinária, entre outros diplomas, graças a Deus, que eu conquistei ao longo da minha vida, porque eu sempre achei que conhecimento é algo que se vale a pena acumular, tá? Então, se existe uma área que me soa interesse, eu vou buscar saber mais sobre ela. E aí, a gente tinha adotado um cachorro na época, o Max, né? Hoje nós não temos mais ele. E ele chegou pra mim pra gente, né? Com bastante otite, inflamações, ele era cor champanhe, mas a orelha, o fuço dele era tudo avermelhado, as patas, porque ele coçava as orelhas, lambia, né? Então a inflamação se espalhava ali nas regiões onde ele tinha aquele contato de pata, ouvido e fuço. E aí, como eu tinha feito o curso de auxiliar veterinária, eu fiquei em casa cuidando do Max, né? Fiquei ali um ano, mais ou menos, cuidando dele, e ele ficou ótimo, viu? Era o nosso filhão aí, o Max, um mimado. Quem conheceu ele bem sabe. Max, ele era diferenciado de todos os outros. E aí, o que acontece? Depois disso, eu ali com ele não queria ficar, a gente tinha uma rotina, a Nina saía para trabalhar. A Nina, para quem não sabe, é minha companheira aí de longo prazo, né? E ela saía para trabalhar e só ficávamos eu e o Max em casa, e a Pituca, mas a Pituca sempre foi muito independente. Aí eu levava ele na feira, ele super sedentário, ele ia pra feira andando e voltava pendurado no carrinho, que eu tinha que arrastar ele e o carrinho, e ele era gordinho e ele não queria saber de andar, não. Então a minha rotina era muito ali direcionada. E aquilo me causava estresse, às vezes umas brigas bobas, por exemplo. Às vezes a Nina, ela tava para vir para casa, né, saía do plantão, ela trabalhava em plantão nessa época. Ela saía do plantão e passava de frente com o mercado e tinha lá alguma promoção, ela trazia a sacola de compra do mercado
E quando ela chegava em casa já com as sacolas, aquilo me causava estresse, porque eu falava, poxa, as coisas que eu tenho pra fazer, que é cuidar da casa, cuidar de compras, ela já fez e aí, eu faço o que agora, né? E a gente brigava porque eu queria ir no mercado e ela queria otimizar tempo, né? Enfim, aí eu comecei a buscar coisas para fazer. Aí um dia eu saí e vi o anúncio de um curso com flores em EVA. Para quem conhece, sabe, aqueles cursos que vêm de formas, de alumínio. Eu nem sei se hoje em dia esses cursos ainda são tão atuais, né? Mas na época tinha muito, eu até tenho as minhas formas aí até agora, né? Aí eu fiz o meu primeiro curso de flores e era flores e você fazia a roupinha. Eu até tenho algumas fotos. Na época quem tava no auge, a Frozen, né? Frozen 1 ainda. Então eles ensinavam lá você fazer o curso e com a forminha da flor, da boneca, a pétala da flor, você conseguia fazer o arranjo do vestido das bonecas, né? E aí eu fiz as bonecas e só que não, o primeiro curso não comprei nada, não fui adiante. Só que aquilo já me deu vontade de fazer algo e uma coisa que eu sempre tive assim comigo. Eu não sou de pedir pro outro, né, no meu caso a Nina, patrocinar meus projetos. Nada disso. Nunca fui, né? Se eu tenho vontade de fazer algo, eu já busco dentro de mim uma estratégia de fazer aquilo acontecer, né? E aí eu peguei e falei, não, eu preciso ir trabalhar. Preciso arrumar um emprego, preciso trabalhar, tal. E eu sempre gostei muito dessa pegada, meio ambiente, animais, tal. Aí eu falei assim, eu preciso trabalhar perto de casa, né? Não dá pra mim trabalhar longe de casa. Tinha essa situação dos cachorros, né? Eu já tinha tido alguns problemas em casa por ir trabalhar em lugares longe. Como eu disse, eu tinha feito curso de auxiliar veterinária. E eu já tinha ido trabalhar em clínicas longe de casa, pets longe de casa. E isso sempre gerava discussões na minha casa, né? Brigas. A Nina sempre falava assim que eu sempre que eu ia fazer alguma coisa voltada a crescimento próprio, isso gerava muito transtorno para ela. E eu sei da importância do trabalho dela, dela ter a cabeça dela no lugar. Ela mexe com sonhos de outras pessoas, financeiro, muitos números, contratos, né, leis. E eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de gerar briga sem sentido. Não é que eu sou, você é 100% vive dentro das regras de outras pessoas? Não, não sou. Quem me conhece sabe que eu sou cheia de opinião. Mas eu não tenho muito saco pra ficar brigando, uma briga sem fundamento, que não vai me levar a lugar nenhum, né? Eu sempre me perguntava assim, o quão é importante aquilo para o bem-estar da minha casa, né? O quão é importante aquilo. Se aquilo não tiver tanta importância, eu falo, isso é só uma vontadinha boba que vai passar. E aí eu largo pra lá, sabe? Isso eu adquiri com o tempo, porque já teve antes disso muitas coisas e eu... Por que eu vim falar com vocês hoje? Eu tava falando com a minha ex-cunhada, minha ex-cunhada é minha amiga da vida. A gente praticamente viveu a pré-adolescência, adolescência, tudo junto ali, fase adulta. É a mãe dos quase todos os meus sobrinhos, né? E a gente sempre manteve um vínculo muito próximo. Ela chegou a ser mais minha irmã do que meu próprio irmão. Essa é bem a verdade. A gente é mulher com mulher, a gente é sempre muito próximo. E ela tava falando pra mim hoje, né? O quanto ela tem orgulho de mim, do segmento artesanal. E lembrando sobre as coisas que eu pegava pra fazer e nunca terminava. E o artesanato não, eu vim e fiquei mesmo, né? Aí isso também me soou a vontade de falar sobre mudança com vocês. Mas bora lá. Aí, quando eu fui arrumar esse emprego, falei, precisa ser perto de casa. E vi lá um anúncio no jornal Amarelinho, que eu sempre procurei emprego no Amarelinho. Era próximo da minha região.
e falava sobre reciclagem plástica. Então tinha uma pegada dentro daquilo que eu acredito que é bom para a sociedade, para o planeta, né? E, além disso, eu também já fiz curso de logística. Vou enfatizar para vocês. Eu nunca achei que conhecimento é algo que não deve se acumular. Então, assim, eu tenho muito certificado, muito diploma, muito mesmo. Tem pasta, assim, e fora os cursos que eu fiz online, e eu não imprimi certificados, mas eu tenho diploma sobre isso. Eu sempre gostei, é incrível, de fazer curso. Lembro do meu primeiro curso de datilografia. Olha que interessante. Então, vamos lá. Aí fui trabalhar nessa fábrica de reciclagem plástica. Aí, o que acontece? Lá no curso, ou lá na empresa, tinha material plástico EVA. EVA filme, né? Aí que eu fui começar a entender sobre o outro EVA, que é EVA expandido, PVC, PAD, os materiais que são aqueles plásticos que vai no carro, ABS, PS, fui começar a entender sobre plásticos, mas tinha o EVA, né? Tinha o EVA. Aí eu lembrei do curso de EVA que eu tinha feito. E nesse mesmo tempo, a gente começou o projeto de construção da nossa casa, né? Que é onde a gente mora hoje. E eu fui lá, abri outro curso de flores em EVA na época, e eu fui fazer esse outro curso. Só que dessa vez eu já estava trabalhando, né? Eu tinha meu salário. E aí o que que eu fiz? Eu decidi sair da empresa, tá? E eu me tornei representante autônoma de vendas desse material mesmo que eu trabalhava. Só que eu fiz a minha carta de clientes e eu trabalhava para mim mesma. Olha que interessante. E me tornei ainda sócia do meu gerente dessa empresa que eu trabalhava. E aí eu decidi o quê? Eu falei assim, bom, com o dinheiro que eu tô recebendo hoje, eu vou realizar um sonho maior, né? E fui fazer faculdade. Aí pensando, como eu disse, no bem-estar coletivo da casa, da família. Aí eu pensei, que faculdade que eu vou fazer? Pensando no nosso projeto familiar de vir morar no meio da Serra da Mantiqueira, no meio das montanhas, eu falei, eu vou fazer hotelaria, porque aqui muita gente vai trabalhar nos hotéis da região, né? Falei, depois eu fiz turismo e a minha ideia era ir além, era fazer pós-graduação em gestão ambiental. Olha só. E fiz, galera. Eu fiz hotelaria, concluí a hotelaria, fui pro turismo, aí a gente mudou para cá e eu não fiz gestão ambiental. E o artesanato vindo, caminhando junto comigo, só que era aí o EVA. Aqui onde eu moro, uma grande dificuldade é a compra de materiais, né? Lá em São Paulo, era vida. Eu morava em Caieiras, pegava o trem, descia na Barra Funda para ir para a faculdade. Mas, às vezes eu ia para Luz, descia na Luz, comprava material na 25 de março, ia para a faculdade, fazia esses trabalhos, levava uma caixinha, uma bolsa, fazia nos intervalos e já voltava vendendo, pegava minhas encomendas, sabe? Fazia acontecer mesmo. Já aqui não. Quando eu vim morar para cá, eu já sabia que para mim comprar material seria comprar nas lojas que eu já comprava em São Paulo ou quando eu fosse em São Paulo, né? E aí tudo muda-se o valor e a quantidade de material que você precisa comprar. Quando eu morava em São Paulo, R$ 30 já me levava para 25. Morando aqui, só R$ 70 já era do meu frete. Então, né, a gente precisa ter uma noção básica de cálculo. Não compensaria eu comprar R$ 70 de frete sem que eu conseguisse colocar uma quantidade de material para fracionar esses R$ 70.
para poder levar esse valor final para o meu produto e não ter prejuízos, né? E eu trabalhava com encomenda, né? Eu trabalhava com encomenda. Mas mesmo fazendo assim, normalmente eu comprava assim, sempre a minha, não sei o que eu tenho com esse número, mas sempre a minha média de compras sempre foi R$ 300. Eu comprava ali R$ 300 e fracionava o frete, mas o que acontece? Era tudo muito planejado. Dia das Mães, comprávamos muito vermelho, muito preto, muito material com glitter. Já comprava as colas de caixa, cola quente, já comprava pacotes de 1 quilo, com vários e vários bastões, tanto que eu ainda tenho muito material até os dias de hoje. E aí acontece o quê? Muitas das vezes eu ia lá, fazia as minhas encomendas do Dia das Mães e ficava muito resíduo. Aí depois do Dia das Mães vinha festa junina, temático, né? Aí tinha outras cores de material, tinha outro tipo de material, ferramentas que você vai comprando. Tanto que lá no começo, como eu estava falando, quando eu comecei a trabalhar, que eu fiz o segundo curso de EVA, eu gastei R$ 1.600 com formas de alumínio. Tenho elas até o dia de hoje. Quando eu saí da empresa, que eu decidi vir morar aqui, até foi bem interessante. Eu já estava fazendo hotelaria, aí eu recebi o meu seguro-desemprego. Eu comprei a minha primeira máquina de corte e vinco, que ela é manual. E aí, você para máquina, você precisa ter facas. Eu, com o maior medo, porque eu ia viajar nessa época, a gente tinha uma viagem a fazer, e a máquina não chegava, tanto que a gente foi retirar a máquina no galpão do correio, porque a gente não ia estar em casa para receber e eu ia viajar, só ia voltar 10 dias depois. A máquina ia voltar, acho que era, nem lembro se era para Tocantins, Espírito Santo, para outro estado, galera, onde ela estava sendo fabricada. E aí, depois a Nina me deu, eu tenho uma SDX nova, das novas, né? Tesouras, né? Sempre, você trabalha com EVA, tem uma tesoura para isso, uma tesoura para aquilo. Eu lembro quando eu comprei a tesoura da Léo e Léo, que era pacote 3D. Eu lembro quando eu fui no Brás, lá nas lojas têxtil, para comprar uma tesoura de picotar. Lembro no período que a gente trabalhava muito com EVA vestido em tecido, quanto que eu ia para o Brás comprar de tricotinho para poder... tricoline, desculpa. Tricotinho é a técnica que a gente faz no crochê. Para poder revestir as colas, né? Porque se você precisa do tecido, você precisa do EVA e as colas brancas. Eu já comprava as colas de quilo, então veja o tanto que é de investimento. E tudo isso para encomenda. Então, às vezes eu comprava 4, 5 modelos de tecido e vendia um, porque quem compra por encomenda quer ver variedade. Eu sempre tive um carro-chefe, que era uma boneca que eu trabalhei por muito tempo, e até hoje tenho procura dela. Boneca porta-papel higiênico. Ela era com a roupinha atoalhada, ela ficava com a mãozinha assim para colocar papel higiênico, ela sentada na descarga do banheiro, né? A descarga acoplada. Às vezes a pessoa ia comprar o rosa, mas ela queria ver rosa, amarelo, azul, verde, laranja, várias coisas. Com cabelinho loiro, com cabelinho preto, com cabelinho marrom, pinturinha à mão que eu fazia. Tudo isso que eu tô falando precisa-se de material. Precisa de bola de isopor, precisa de EVA toalhado, precisa de tinta, precisa de pincel, precisa de cola quente, cola instantânea, né? É muito material. E aí eu precisava fazer bonecas coloridas, de peles de tom variado, de cabelos de cor diverso, de cor de roupão variado, para vender, não sempre todas, tá? E aí eu fui buscando estratégia. Uma dessas estratégias qual é? Colocar meus trabalhos em lojas de artesanato, que por um momento ajuda bastante, tá? Até hoje eu ainda estou em uma das lojas e a outra loja só não estou mais porque ela veio a fechar. Só que assim, para as lojas de artesanato é da mesma maneira, você precisa ter variedade, você precisa ter dia para colocar os seus materiais lá, você precisa ser ativo, você precisa pagar uma taxa de mensalidade vendendo ou não vendendo. Você é um associado.
né? Então, o que acontece é, quando eu cheguei aqui, o EVA nem era muito conhecido. Nem tinha esse conhecimento de EVA, mas eu lembro a dificuldade que foi para mim poder colocar meu trabalho na loja, que eu sou associada até os dias atuais, e sempre as minhas peças vão numa posição de prateleira nada favorável. Porque como não era conhecido, não era algo que chamava atenção. Então, coloca num canto aí. O que chama atenção? Tal coisa. Por exemplo, aqui onde eu moro, qual é o forte? Artesanatos com flores desidratadas, folha de bananeira, essas coisas assim, sabe? Trançados, bambu, essas coisas que chamam muita atenção aqui. Que é uma tendência... Não, que é... Não é tendência que fala. É algo consolidado e é o chamariz regional. Então, isso sempre vai ter nas lojas de artesanato e nas lojas que o turista for passar para comprar, as pessoas também colocam isso nas suas vitrines, né? Então, eu já enfrentei esta dificuldade. E aí, isso foi me levando para uma necessidade de, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso fazer acontecer, né? Então, eu preciso me ajustar conforme qual é, e aí eu fui entendendo quem é meu público e o que esse público está buscando, né? E aí vem acontecendo as mudanças de tempos em tempos na minha carreira artesanal. E só para concluir a questão do conhecimento, e por que você não foi pro meio ambiente? Por que você não foi pro turismo? Por que você não foi para hotelaria? Quando a gente veio morar aqui, o nosso intuito não era eu ir trabalhar para outras pessoas, era na verdade a gente trabalhar por conta própria, né? A gente montar aí um segmento de hotelaria pra gente e a gente trabalhar junto. E ter aí a pegada de gestão ambiental por ser na região que eu falei para vocês. Porém, houve vários episódios de surpresas familiar, além da nossa querida pandemia, né, que pegou aí todo mundo. E a nossa ideia original foi se transformando, né? E eu não ia causar um problema para minha casa, para minha família, se a gente já tinha maiores para resolver, entende? E acabei não indo e assim, para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Sabe aquele ditado, pega os seus limões e faça limonada? Foi exatamente isso. Ainda estou aberta a novos aprendizados. Sou turismóloga com muito orgulho, muito orgulho. Esses dias mesmo eu peguei um álbum da minha formatura. Meus cones ficam ali de formanda, sabe? Isso foi uma realização pessoal, porque não era essa perspectiva de vida que tinha para minha realidade, para minha família, mas eu sempre falava para Nina, um dia você ainda vai estar lá na plateia me vendo, ver subir lá no palco para pegar o meu cone de formada. Eu vou fazer faculdade. E então isso, além do exercer a profissão, me formar, me graduar, colocar uma beca, foi algo assim de alcançar o Everest mesmo, tá? Então, não há lamentação no não ter concluído, aliás, a faculdade e não ter atuado no mercado. Hoje eu costumo dizer que plantar boas sementes me trouxe para o lugar aonde eu sempre deveria estar, que era no artesanato. Eu me vejo completa aqui no artesanato. E aí, o que são as mudanças ao longo do tempo são os segmentos que eu desejo atuar, os segmentos que eu venho me transformando tempos em tempos, né? Eu já atuei, como eu falei, comecei lá no EVA e vim seguindo com o EVA, e mesmo dentro do EVA, né? Eu trabalhei com personalizados de profissão, trabalhei com temas festa. Eu lembro quando eu ia para a faculdade, e aí quando eu voltava tinha um restaurante lá perto de casa, que eu subia da estação para casa, que eles colocavam 20 caixas de leite
pra fora nos dias que fazia purê, esses dias assim, sabe? Acho que era segunda-feira, sexta-feira, não lembro mais o dia direito. E eu não vi a hora de passar lá e tá aquelas 2 caixas, eles colocavam dentro da caixa original, mesmo as caixinhas pequenas, de leite pra me pegar, levar pra minha casa e lavar e fazer aquelas escadinhas que era porta-docinhos pra tema de festa. Nossa, Nina, eu ficava muito brava com aquilo. Com eu fazer aquilo. Se alguém visse eu pegando lixo no meio da rua. Nossa, mas aquilo pra mim era ótimo. E chegar em casa, pegar aquelas caixas, levar pra minha lavanderia, abrir, lavar os resíduos de leite. E sempre, tudo aquilo, né? O resíduo incomoda muito a Nina. Até hoje, né? Vamos falar sobre tudo isso, porque é muito enredo, viu, gente? Mas, meu, se quer deixar ela brava, ela vê uma tesoura, um potinho de tinta, um cone de linha, qualquer coisa que ela vê, assim, no meio da casa, ela já acha que é bagunça, sabe? Ah, essas coisas tem que ter lugar. Imagina quando eu não tinha esse espaço. Quando a gente morava numa casa de aluguel, um tamanho ideal pra nós, mas eu fazia as coisas na cozinha. Às vezes ela chegava lá em casa e ela queria almoçar e eu tava bem colando ou pintando alguma coisa e ela queria a mesa disponível. E eu tinha que tirar minhas coisas de lá, por muitas vezes eu estraguei meu artesanato. Aí eu levava a cadeira pro quarto do fundo, colocava em cima de uma pecinha que hoje ela tem no escritório dela e ela coloca a impressora dela e algumas coisas de papel em cima. Eu usava aquilo ali para poder colocar as minhas peças, eu não tinha... Nossa, eu colocava na janela, assim, desse quartinho, sabe? Foi muito difícil. E como eu disse, eu não pedia nada pra ela. Aí essas prateleiras aqui, preta, multiuso, eu lembro quando eu comprei uma na Black Friday, que não lembro se era R$10,99. Nossa, isso aqui pra mim foi o paraíso. Quando eu consegui comprar essa prateleirinha, porque aí sim eu já tinha um lugar próprio pra isso, mas eu ainda tinha que vencer onde colocar a prateleira. Mas enfim, eu fui caminhando aí nesses segmentos, né? Dentro de cada matéria-prima, eu fui caminhando dentro daqueles segmentos. E quando eu saí do EVA pro fio, aí foi outro enredo. Aí foi outra novela e eu venho vindo assim nesses enredos, como eu disse, uma faixa de uns 13 anos e fazendo acontecer e vencendo os meus monstros, vencendo as minhas dificuldades. Mas o mais importante de tudo é algo que eu ouvi esses dias e guardei e é exatamente isso. Eu nunca esperei dar errado para recomeçar. Não. Quando eu estava lá naquele segmento, naquele nicho, e eu via que eu já estava me dedicando ao máximo, eu estava oferecendo o meu melhor, mas daquilo não estava acontecendo para que eu alcançasse as minhas metas, já me incomodava. Eu falava, não, não é aqui, não é esse o caminho. E eu simplesmente mudava. E isso, não sei que forma que as pessoas recebiam, né, recebem, talvez assim, ela nunca para em nada. Mas era simplesmente eu fazendo acontecer no meu silêncio, porque eu via que não era o meu objetivo sendo alcançado. Era sim das outras pessoas vendo, nossa, olha como que é bonitinho o que ela faz, olha que legal. Numa hora eu vou comprar de você. Nossa, que bacana isso que você tá fazendo, né, Regina? Mas eu, com o meu eu, não estávamos satisfeitas. Então, eu começava a pesquisar, ia estudar, ia estudar, ia estudar, porque sim, eu sempre estudo muito, até os dias de hoje, qual era a próxima porta que eu ia abrir, qual era a próxima rota que eu iria traçar, até chegar nos dias atuais. Mas eu não vou continuar com esse vídeo falando, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Vai chegar um momento que eu vou começar a abrir lives com vocês contando sobre as histórias aí, né, de todo o meu processo de crescimento, de evolução, de maturidade, de alcance, de mudanças, tá? O que eu faço, o que eu não faço, para quem eu faço. Mas neste momento eu quero fracionar as minhas histórias para vocês em vídeos. É uma forma que eu tô encontrando também de fazer o meu canal se movimentar, já que ele ficou um tempão aí em Bernardo. Uma hora eu vou contar também para vocês o que que aconteceu, por que que eu fui para dentro da caverna, por que que um dia, a minha opinião, essa garra, essa gana que eu tenho, essa falta de medo de fazer acontecer,
isso não foi suficiente e as vozes exteriores fizeram com que eu me resguardasse dentro da minha caverna. Não é que eu não eu parei de fazer artesanato em algum momento, não, eu nunca parei, mas eu simplesmente não quis mais que as pessoas, de certa forma, eu não queria que as pessoas lembrassem de mim. Então eu vendia só para os meus clientes ali na encomenda, sem muita divulgação, sem fazer muito acontecer, sendo que eu sei da minha capacidade de voar voos mais altos, voos de águia mesmo, né? Mas eu estava me permitindo caminhar com as galinhas, né? Que não tem o ditado que fala, né? Quem caminha com as galinhas não voa com a águia, como águia, né? E não é por conta de, eu tava andando em más companhia. Não, eu sempre fui um lobo solitário. Nunca estive em grupos, né? Pouquíssimas vezes eu sempre gostei de trabalhar muito mais sozinha mesmo. Pouquíssimas vezes eu estive trabalhando aí em grupos com outras pessoas. Tô falando sobre o meu potencial de estar mais antenada, mais atuante e simplesmente me permitir trabalhar menos para passar mais invisível. Não é que eu tava aí andando com pessoas que me diminuía de forma alguma. Não quero passar essa impressão, tá? Mas eu vou ficar por aqui. Obrigada por vocês me escutarem. Espero que tenha soado algum interesse de vocês saberem mais ao meu respeito. Espero que vocês se sintam representados aí pela minha história. Se você de alguma forma se sente insegura, faça acontecer com o que você tem, ao seu modo, que sim, vou enfatizar mais uma vez, eu já falei isso e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Do seu jeitinho, existem pessoas que se sentem representadas por você. Porque elas olham outras pessoas como se elas estivessem lá no pedestal e falam, eu nunca vou alcançar esse lugar. Mas o lugar que você se mostra para elas é algo que ela fala, eu me sinto bem em ser desse jeito. Então, não tenha medo de ser você mesmo, do seu jeito, com a sua fala, com a sua forma de se apresentar. Queira estar sempre melhorando dentro da sua verdade, não da verdade de outras pessoas. E no seu tempo, as coisas vão acontecer. Desde já, muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu só dar um lugar de excelência aqui para o meu trabalho. Olha que tapetão lindo, maravilhoso que eu estou fazendo. Virar aqui do lado da vez para vocês verem. Ó, lindo, né? Tapetinho de sobras de fios, né? Eu falo assim, de retalhos, de sobras de fios, que são cones que já foram mexidos e a gente aproveita de modo criativo. Dá para fazer um monte de coisa, entre essas coisas, os famosos tapetes, obra de arte de sala. Se você tem interesse num tapete como esse, me chama, tá bom? Vou deixar meus contatos na descrição de vídeo. Volto para falar mais com vocês sobre a minha história e também sobre o meu trabalho. Muito obrigado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Deixe aí seu comentário para me entender o que você está achando do meu retorno, dessa minha nova versão, dessa minha saga, né? E vai lá no meu Instagram. No meu Instagram é diferente. Lá eu coloco os vídeos mais atuais, assim. Por exemplo, esse tapete já tem várias fotos deles lá do decorrer do crescimento deles, das minhas peças. E aí também coloco as peças em resumo, por exemplo, eu faço o blog das peças aqui, lá já coloco o resuminho do valor, medidas, peso, preço e se tá ou não disponível para venda, tá bom? Me segue também por lá. Desde já, muito obrigada e até a próxima.